Meus prezados e queridos irmãos, distintos alunos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos, queridos amigos, para postar o comentário de mais uma das lições da nossa revista da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, de 11 de agosto de 2024. A lição de hoje ela vai dar início à segunda personagem que a revista propõe aqui a leitura, que é a personagem Esther. Portanto, a lição de hoje é uma lição mais panorâmica, não haverá assim muito aprofundamento, mas mesmo assim a apresentação do livro de Esther, alguns dados históricos. E aí nas próximas lições nós estaremos adentrando na história de Esther propriamente dito. Bem, então nós temos aí o título da lição é o livro de Esther. O texto áureo da nossa lição, Esther 4, verso número 14, nos apresenta o seguinte: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e o teu pai perecerás, tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Que é bem interessante que é dentro de um contexto que vai aparecer em outras lições, quando aqui Mardoqueu ele fala com a rainha Esther em relação ao seu posicionamento, em relação ao que estava acontecendo quanto à possível exterminação do povo de Israel, do qual Esther pertencia, e que ela deveria tomar uma posição e não se calar diante daquela situação, mas interceder pelo seu povo diante do rei. Porém, entrar na presença do rei, mesmo sendo a rainha, sem ser convidada, seria algo que poderia custar a vida da própria rainha. Ela tinha que ser convidada para entrar na presença do rei. E Esther, ela se via numa situação que ela tinha que fazer alguma coisa, sim, pelo seu povo, o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ela correria risco de morte caso a sua presença não fosse aceita diante do rei. Porém, não vou adiantar a história de Esther, mas Esther era uma judia que acabou se tornando rainha, e Mardoqueu, parente de Esther, vai dizer para ela: olha, se você se calar diante dessa realidade, o nosso livramento virá de outra parte, ou seja, Deus haverá de nos livrar de qualquer forma, já que somos povo de Deus, de outro lugar o socorro certamente virá. Mas não pensa que tu ficando quieta, e caso venham os judeus a perecer, que você e sua casa irá escapar, porque não irá, porque você também é judia, não esqueça disso. E ele ainda diz mais: e quem sabe o fato de você ter se tornado rainha não foi uma providência divina, como foi. Quem sabe não foi para este momento agora, quando o seu povo precisa de alguém que interceda por ele, não foi para isso que Deus te colocou no lugar onde você está. Parafraseando, é isso que o textual está dizendo aqui em relação à fala de Mardoqueu para com a sua parente, a rainha Esther. A verdade prática da lição nos apresenta: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Muito interessante. Vou reler. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus propósitos. A Bíblia diz que nós temos que aprender
qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui o comentarista ele é feliz ao dizer que essa perfeita vontade de Deus pode nos conduzir por caminhos que nós não entendamos, porém há um objetivo certo da parte de Deus quando nos conduz pelo caminho que Ele está nos conduzindo. Porque o objetivo maior de Deus, como Deus ele é um Deus de propósito, é exatamente para que os seus propósitos eternos eles sejam alcançados. Então, ao afirmar que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos, nós temos que tirar uma lição dessa afirmação de que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós não entendemos os caminhos de Deus e até nos vemos questionando do porquê de determinada situação nós estamos enfrentando determinada situação, quando parece que o que está acontecendo é para o nosso mal, vai nos destruir, como se as coisas tivessem saído do controle divino. Porém, é necessário que nós entendamos que Deus, Ele sabe o que faz, e Ele estando no controle da situação, certamente tudo que nos ocorrer será para cumprimento da sua soberana vontade. Então é melhor, mesmo não entendendo, nós descansarmos no Senhor e quando passar a dificuldade, quando vencermos o processo, nós poderemos olhar atrás e ver que de fato os propósitos de Deus são elevados e que de fato não poderia ter sido diferente, que Deus sempre está com a razão. Então é de fundamental importância nós entendermos que os caminhos de Deus para que os seus propósitos sejam realizados, na maioria das vezes, esses caminhos não são compreendidos pela mente humana. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, devemos descansar na providência divina, descansar diante do agir de Deus, sabendo que Ele está nos conduzindo para o melhor lugar possível. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está aí no primeiro capítulo do livro de Esther, capítulo 1, os versos 1 ao 9, aí mesmo no início do livro, a apresentação, que nós estaremos lendo. Esther, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 9. Aí as demais lições vão dando sequência nos demais capítulos. Verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, ou Assuero, como alguns falam a pronúncia, sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para a finalidade de Assuero, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, por 180 dias. Ele fez essa festa para poder mostrar aí todo o seu poder, todo o seu poderio. 180 dias, temos aí 6 meses. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, agora não só os nobres, mas todo o povo, que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, para esse povo comemorar, participar de uma festa por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, aqui vai falar o luxo dessa festa e desse rei, desse reinado. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste.
pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e vasos eram, cada vaso era diferente um dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. É uma festa que agora o povo que estava ali na fortaleza foi convidado, dos grandes aos pequenos, no sentido da posição social, com todo esse luxo, toda essa pompa. E aqui o texto bíblico, ele deixa bem claro que havia muito vinho real. Isso quer dizer que não era um vinho inferior, era o vinho da melhor qualidade, uma vez que o vinho do rei era o melhor vinho possível. E aqui todo o povo foi convidado para exatamente participar desse banquete, e havia ali muito vinho real, segundo o estado, a condição, a posse, a riqueza do rei. E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro. Ou seja, aqueles que estavam ali, ninguém era forçado a beber, tinha a liberdade de beber, sem que fosse obrigado a beber, mas por liberdade, e é claro, beber o quanto quisesse. Por assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Ou seja, que cada um ficasse livre para beber o tanto que quisesse. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então aqui temos esse momento histórico, quando o rei Assuero ele faz esse banquete para poder, durante meses, mostrar a grandeza do seu domínio, do seu reinado, e pessoas de várias partes sob o seu domínio vieram para essa festa. Depois o povo ali da fortaleza também foi convidado, melhor dizendo. E houve então esses dias de banquete, de luxo, de bebedeira, etc. E enquanto paralelo a esse banquete, ou não necessariamente paralelo, quem sabe quase ao fim do banquete, a lição termina dizendo que também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então a rainha Vasti, que era a mulher do rei de Assuero, fez também um banquete para as mulheres da casa real, para elas também poderem participar daquele banquete feito pela rainha. E aqui encerra exatamente esse primeiro texto que a lição propõe, mostrando a glória do rei Assuero, informando o nome da rainha e o banquete que ela fez. E aí é a partir desse banquete e do que vai acontecer em consequência ou por causa desse banquete que nós vamos ter a próxima lição, e vai apresentar uma situação emblemática na qual Esther vai entrar em cena. Por enquanto é só isso que a lição nos apresenta. Vamos para o comentário da lição. Concluímos o estudo de Ruth. Nessa lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é um livro cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Louvado seja Deus. É algo bem característico do livro de Esther, que é o livro na Bíblia que não
cita o nome de Deus em momento algum, não exalta a soberania de Deus, porém mesmo não contendo expressamente o nome de Deus, a gente percebe logo nos primeiros capítulos de Esther a manifestação da soberania de Deus, guiando os fatos, guiando os acontecimentos e tornando uma simples judia, tornando rainha, mulher do rei Assuero, e depois sendo exatamente alguém colocado por Deus para poder livrar o seu povo da morte. Então é bem patente a presença de Deus em todo o livro de Esther, apesar de não estar ali citado diretamente o nome de Deus neste livro. Enquanto o livro de Ruth há menção de sobra em relação ao nome de Deus, no livro de Esther não há essa menção ao nome de Deus, mas a manifestação de Deus, o agir de Deus, a providência de Deus é algo bem patente em todo o livro de Esther. Primeiro tópico da lição, a organização do livro, como o livro de Esther está organizado. Vou apenas ler mesmo. Primeiro subtópico, a categorização de Esther. Da mesma forma que o livro de Ruth, Esther pertence aos escritos, ou seja, aos livros históricos, dentro da organização da Bíblia hebraica. Então, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, que é dividida em 3 seções. Nessa seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilote, ou seja, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então, dentre os 5 livros, pequenos livros, que são lidos nas festas judaicas, temos lá, então, ao lado do livro de Ruth, temos o livro de Esther. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos, o que na Bíblia hebraica é chamado de os escritos, na Bíblia cristã é chamado dos livros históricos. Por sua conhecida canonicidade, Esther compõe um conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita. Então, uma vez que tem-se o reconhecimento do livro de Esther como um livro canônico, inspirado por Deus, nesse livro também ele faz parte da revelação completa de Deus, escrita, que é a palavra de Deus. Subtópico 2, características literárias. Quais são as características literárias do livro de Esther? O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetividade histórica. É um livro que tem uma objetividade histórica, o que torna isso algo bastante importante, porque pode-se pesquisar pela história a verificação dos relatos no livro de Esther. Então há uma objetividade histórica dentro do livro de Esther, vista na referência ao rei persa Assuero, que é um rei que a história aí confirma, como está lá no capítulo 1, verso de número 1. E em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, que era uma festa anual dos judeus, era uma fonte primária, Esther, o livro de Esther, para essa festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth, que há muito diálogo entre Ruth e Noemi, principalmente. Então não há muito essa questão do diálogo, há menos diálogo, porque é mais uma narrativa mesmo histórica.
O texto ele é mais do narrador que dos personagens. Aí o subtópico 3, autoria e data. O autor de Esther é desconhecido, então não se sabe por certo quem é o autor do livro de Esther. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Daí o pensamento de boa parte dos estudiosos que o judeu persa, que deva ter conhecido a história e vivenciado aquele contexto, ele tem escrito a história de Esther. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta do ano 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia, no caso dos gregos, sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, um outro fator importante aqui, que leva a crer que o livro de Esther deva ser escrito por um judeu que vivia na Pérsia, é exatamente a ausência de citações gregas, mas exatamente o autor usar muitas palavras persas misturado com hebraico, que era a língua dos judeus da época. Então não era o grego, ele vem tornar uma língua franca, internacional, com um domínio grego sobre a Pérsia. Então, como a linguagem do livro de Esther, ela é uma mistura do hebraico com palavras persas, então dá a entender exatamente, corrobora com a ideia de que possivelmente tenha sido um judeu que viveu na Pérsia, e dentro desse período aí que a lição aponta por volta de 460 a.C., portanto antes do domínio do Império Grego. Império enquanto não império no sentido de um império como o romano, que de fato houve, mas a questão do domínio grego sobre a Pérsia e outros reinos. O tópico de número 2 da lição nos apresenta contexto histórico. Primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu em 722 a.C. Houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico, em 3 levas, em 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idólatras. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Esse dado é interessante, por quê? Porque aqui o Israel foi dividido após a morte de Salomão, e aí nós temos o Reino do Norte, o Reino do Sul, e esses reinos
por entrarem pelo caminho da idolatria, todos eles foram entregues nas mãos do inimigo. Uns para a Síria, outros para a Babilônia. E tudo isso aconteceu exatamente aí, 722 a.C., e aí vem a segunda leva de 605, 597, 586, tudo isso antes do contexto do acontecimento aqui do livro de Esté. Quer dizer o quê? Que o povo já tinha sido levado para o cativeiro, a monarquia já tinha caído, e o povo agora estava em terras estranhas, que era o caso aqui da personagem Esté e do povo judeu que estava ali em Suzã, que estava ali, no caso, debaixo do governo de Assuero. Então esse é o contexto que não pode ser negado, e o fato de Deus ter entregue seu povo nas mãos dos seus inimigos foi exatamente para que o povo fosse curado da idolatria. O povo havia virado as costas para Deus, o povo de Deus tinha se tornado um povo idólatra, e ele é entregue então ao cativeiro, e quando eles retornam do cativeiro, já retornam curados da idolatria. Então é dentro desse contexto, pós-queda do Reino do Norte, do Reino do Sul, já bem mais na frente, como nós falamos aqui, por volta lá, como a lição bem coloca, o provável contexto histórico do livro, lá para 460, mais ou menos, essa data, já bem depois, já que é a contagem regressiva, que a queda do Reino do Norte dá em 722, a do Sul, a última leva dá em 586, e aqui a gente está falando da uma provável data da história de Esté em 460, então já é bem depois, isso é bem interessante. E uma outra coisa aqui que a lição coloca dentro dessa questão do contexto histórico é o povo hebreu estando no exílio, e outro subtópico 2 é o fim do exílio, que o exílio havia terminado, o povo inclusive recebeu ordem para poder voltar para a sua terra. O próprio Império Persa havia permitido que eles retornassem, mas a maioria dos judeus preferiram ficar onde estavam. A maioria não quiseram voltar, achou mais cômodo ficar no lugar onde eles tinham de tudo, do que ter que enfrentar longos dias, quem sabe anos de viagem, para voltar para a sua terra natal, uma terra destruída, para poder reconstruir. Então a maioria preferiu permanecer onde estavam, com liberdade, para poder ficar ou não, mas preferiram ficar. É o que nós vamos ver aqui. O fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exerceu seu juízo sobre Babilônia, que foi um dos povos que levou o povo para o cativeiro. Deus visitou a Babilônia por sua iniquidade. Antes já havia julgado também a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. O povo de Deus pecou, foi julgado. Mas Babilônia, os assírios também eram grandes pecadores diante de Deus. Chegou o tempo também do julgamento deles, inclusive pelo que eles fizeram em relação ao povo de Deus. Toda a maldade, tudo que eles fizeram. Então chegou o tempo do julgamento deles, porque Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, inclusive o seu povo, como foi o caso aqui do povo de Israel. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Então Deus toca no coração de Ciro, rei da Pérsia, que agora havia vencido, subjugado, no caso a Babilônia. Deus faz com que o rei ele lança um decreto
para que os judeus que estavam ali na Pérsia, eles pudessem voltar para a sua terra, para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. É assim que Deus nos ensina, a Bíblia nos ensina como devemos nos comportar diante das estruturas de poder. É orar, interceder pelas autoridades, pelo estado em que se encontra o país, pedindo a Deus que venha intervir, tocando, mudando o coração dos governantes que governam para o mal, ou caso eles insistam no pecado, que Deus venha agir, porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano de todas as terras. Então é assim que devemos nos portar. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, como a Bíblia nos ensina, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos, que a Bíblia nos ensina a orar por todos e pelas autoridades. Subtópico 3. O pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Vimos que houve, na última retorno, houve 3 levas. E aqui os fatos registrados no livro de Esther, aqui o comentarista coloca que está entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, logo no momento quando houve a ordem para voltar para Jerusalém, entre o primeiro e o segundo grupo que retornaram, estão os fatos registrados aí no livro de Esther. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. 1 milhão de judeus. É a estimativa que vivia nessa região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhe parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderado por Zorobabel. Então, de 1 milhão de judeus, estimadamente 1 milhão, no primeiro grupo que veio com Zorobabel, conduzindo, liderando o retorno para Jerusalém, de 1 milhão, no primeiro grupo só vieram 50 mil. Bem, número pouquíssimo. No segundo ano do reinado de Ciro, 583 a.C. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Então, nesse período aí de 60 anos, como está colocado aqui, o período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras, desse ano aí, no segundo reinado de Ciro, e esse período da história é narrado do primeiro capítulo ao 6 do livro de Esdras. E entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E na segunda metade desse período, de 60 anos, na segunda metade que se passam os fatos do livro de Esther. Aí nós temos, então, o tópico 3 da lição, propósito e mensagem, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do propósito de Deus. Deus estava mostrando o seu propósito para o povo. Ao decidirem permanecer na Babilônia,
sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham a fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então houve uma liberação, muitos preferiram ficar na Babilônia porque já estavam estabilizados, era vantagem no aspecto cultural, social, religioso, gozava de uma liberdade que era uma característica dada aos povos conquistados pelo Império. Então eles acharam por bem, já que o Império Persa dava todas essas possibilidades, ficarem lá do que ter que voltar uma longa jornada e para um lugar, uma cidade onde havia de ser reconstruída. Porém aqui o tópico fecha que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E foi exatamente o que quase acontecia com aqueles que ficaram. Eles tiveram a oportunidade de saírem de Babilônia, saírem da Pérsia, porém eles ficaram. E quando é retratado aí o episódio do livro de Esther, que já aí está localizado entre a segunda e a terceira, no mínimo depois da primeira volta, a primeira leva de judeus que voltaram para Jerusalém, vai acontecer exatamente os episódios narrados no livro de Esther, nos quais o povo de Israel corre um risco sério de ser extinto. Todos aqueles que estavam ali faziam parte do Império Persa. Então todos aqueles corriam o risco de serem agora extintos. Exatamente porque preferiram ficar, porque aos olhos, para eles era melhor ficar onde eles estavam. Portanto, é que o texto coloca, preferiram ficar na Babilônia, porém há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte, como quase aconteceu com os que ficaram, porém por uma providência de Deus houve o livramento. Segundo subtópico, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Imagine a apreensão agora dos judeus. Estava tudo bem, tiveram a oportunidade de poder sair em paz, e agora surge uma ordem para que sejam exterminados todos os judeus que estivessem ali no reino, todos os judeus no reino persa, que eles fossem ali então agora exterminados. Então a falsa segurança que eles optaram agora corria o risco de tudo ser colocado água abaixo e somente uma intervenção divina agora para livrar o povo de Deus. E Deus, na sua misericórdia, intervém em prol do seu povo. Deus intervém mesmo sabendo que o povo preferiu ficar na Babilônia. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa, que havia dominado o Império Babilônico. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Então, a aparente estabilidade, você negociar valores para manter uma estabilidade social, política, econômica,
pode custar muito caro. Às vezes é melhor ficar na dependência de Deus, ter uma vida simples, não ser aplaudido pelos homens, pelo mundo, e ter certeza de estar na vontade de Deus, do que querer ter uma vida cômoda, quando na verdade o propósito de Deus é que você se afaste, é que você abra mão de pretensos postos, pretensas vantagens, quando no final você pode pagar um alto preço ou amargar uma derrota muito grande na sua vida. Esse é o conselho que a lição nos dá como o povo agora se encontrava. Subtópico 3, a festa de Purim. O livro de Esther tem como um propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Então, essa festa de Purim foi uma festa ordenada por Mardoqueu, que era um parente de Esther, como uma forma de comemorar o livramento que Deus havia dado ao povo judeu. Ela não fazia parte daquelas festas instituídas por Moisés, lá por Deus, através de Moisés, mas foi uma festa incorporada nas festas judaicas, porque era um memorial do livramento que Deus havia dado ao povo ali no Império Persa. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esther 3,7, Amã, que era o inimigo de Mardoqueu e do povo de Deus, em especial de Mardoqueu, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providência e da ação divina para a libertação de seu povo. Daí a ideia da Purim ter esse significado de lançar sorte, porque foi lançado sorte e o dia em que a vida do povo de Deus haveria de ser exterminada. Mas Deus, na sua providência, também marcou o dia quando deveria ser para o extermínio dos judeus, foi para um grande livramento dos judeus e para a morte do grande inimigo dos judeus, que era exatamente Amã. Louvado seja Deus. Então a festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providência, ou providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Então, sejam bem-vindos ao livro de Esther. Nas próximas aulas nós estaremos aí dando continuidade. Vou ler a conclusão para nós encerrarmos o livro, a lição. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Próxima lição nós estaremos tratando da deposição da rainha Vasti e da ascensão de Esther ao trono. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Continue orando por nós para que o Senhor continue nos dando da sua graça. Graça e paz, um abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.